Muito bom dia, boa tarde ou boa noite, indiferente do horário que você estiver acompanhando mais um podcast do Diário de Vacaria, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo. Essa é uma semana que a gente pode dizer para nós cristãos que é chamada de a Semana das Semanas. Para isso, para falar sobre esse assunto, em um momento muito marcante para nós cristãos, durante todo o ano, esse é o período onde a gente mais se encaminha, ou pelo menos mais percebe a importância de uma reflexão. Estamos recebendo pela primeira vez aqui no estúdio do Diário de Vacaria o meu amigo, o padre Elisandro Guindani, ele que é pároco da Catedral Nossa Senhora da Oliveira. Meu amigo, padre Elisandro, seja muito bem-vindo. Obrigado, Lucas. Agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com os que nos acompanham através do Diário de Vacaria. Padre, lhe agradeço demais pela oportunidade que a gente tem de falar um pouquinho sobre essa Semana Santa. E fico feliz que o senhor tenha concordado em a gente poder conversar de uma maneira onde a gente leva para as pessoas essa relação do momento presente que a gente vive e de uma Semana Santa, porque a partir desse momento que a gente coloca as nossas vivências, a gente também identifica que esse tempo, a Semana Santa, ele continua cada vez mais sendo importante para as nossas vidas. E quando a gente conversava, me surgiu uma pergunta e eu queria que a gente começasse por ela. Diante do que a gente viveu desde 2024, naquele que foi a maior enchente natural do Rio Grande do Sul, há tantas coisas que nos chamam a atenção nos dias que vivemos, né? Sejam dificuldades, sejam momentos em família, sejam, enfim, coisas das mais variadas, né? Desafios no trabalho, né? Desafios no campo. Acabamos de assistir aqui em Vacaria uma semana onde o granizo nos judia tanto o produtor, né? A gente fica pensando na palavra da esperança. E uma das coisas que a gente aprende, né, desde novo, é um ditado popular que diz que a esperança é a última que morre. Então, meu amigo Padre Elisandro, eu queria lhe perguntar se será que não está na hora de a gente, de repente, rever esse ditado e dizer que a esperança ela nunca morre? Lucas, em primeiro lugar, eu quero agradecer a oportunidade de estarmos aqui. Nós temos sim interesse de estar nesses canais, né, nesses meios de comunicação para nos relacionarmos com outras pessoas, além das que vêm até nós, de que nós nos encontramos nas celebrações, que aqui na Catedral são diárias. Então, veja, a igreja ela é sempre atenta aos sinais dos tempos. Ela é atenta aos sinais dos tempos e, por isso, essa quaresma nós fomos convidados a refletirmos sobre a fraternidade e a ecologia integral, né? E tinha como lema, e vivemos esse lema ainda, Deus viu que tudo era muito bom, a partir do livro do Gênesis capítulo 1, versículo 31. É uma forma da gente refletir sobre a importância do cuidado com a natureza, com o cuidado da casa comum, né? Nós sabemos que temos uma responsabilidade diante da obra criada por Deus. Ele nos colocou no centro da criação para que cuidássemos e guardássemos dela. E 2025, o Papa Francisco, né, proclamou o Jubileu da Esperança. Aí, ao falarmos do Papa Francisco, é importante darmos conta de que ele é para nós a grande referência e está num estado de saúde que requer as nossas orações, justamente para que possa recuperar a força e assim nos dar essa direção que ele vem nos dando desde 2013, quando foi eleito o nosso Papa, essa pessoa que de fato revela a face de Deus, através do seu amor e da sua misericórdia. E você mencionava o jargão popular, a esperança é a última que morre. Nós, no Jubileu 2025, que tem como tema Peregrinos da Esperança, justamente tomamos, né, da carta aos Romanos, capítulo 5, a palavra, a esperança não decepciona, né? A esperança não confunde, a esperança não morre. E no capítulo 3, no parágrafo 3, melhor dizendo, aqui o Papa diz assim, a esperança nasce do amor e funda-se no amor, que brota do coração de Jesus transpassado na cruz. Então nós temos certeza
de que as virtudes teologais, a fé, a esperança e a caridade são o nosso motor, né? É aquilo que nos move e não faz com que a gente caminhe sozinho, mas sim sintamos sempre a presença de Deus em nossa vida para sermos capazes de superar esses desafios que a vida nos apresenta. Se olharmos alguns anos antes, a gente viveu o Covid, o ano passado, como você bem mencionou, né, essas enchentes, agora você traz presente o granizo aqui na cidade de Vacaria, enfim, essas realidades que nos chegam sem nós desejarmos. Mas o que fazer diante delas, né? É permanecermos firmes com o Senhor. Porque quem deseja uma vida sem cruz, corre o risco de encontrar cruzes e então sentir-se sozinho, sentir-se perdido, né? Diante deste mundão que nós acreditamos que quem conta, quem sente a presença de Cristo na vida, jamais decepciona. Nós, na quinta-feira, iniciamos o chamado Tríduo Pascal, que é o centro da nossa fé, tá? Quinta, sexta e sábado de Aleluia, né, nós vivemos esse Tríduo Pascal, como a gente costuma dizer. E na nossa catedral, nós teremos uma celebração em que todos os padres da diocese, onde o bispo Dom Silvio irá presidir a celebração, né, estaremos ali reunidos às 9h30, então já fica o convite também para os que puderem estar conosco, né, celebrar a missa do Crisma. No momento, o bispo então abençoa o óleo do batismo e da unção dos enfermos. Antes nós mencionávamos que eu fiz o batizado do teu filho. Foi utilizado, né, esse óleo abençoado pelo bispo na Quinta-feira Santa. A unção dos enfermos, nós também utilizamos o óleo abençoado na Quinta-feira Santa. E a consagração do óleo do Crisma. O óleo do Crisma, utilizado para o sacramento da Crisma, quando um padre é ordenado é este óleo, quando um diácono também é ordenado recebe este óleo, e mesmo um bispo. Então, é uma celebração rica em simbologia e muito importante para nós. E depois, às 19h30, então, a gente vai celebrar com toda a comunidade, fica esse convite para quem nos ouve, quem nos acompanha nesse momento, às 19h30, participar conosco desta bela celebração em que nós iniciamos o Tríduo Pascal, né, em que ouviremos de Jesus o mandamento novo: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei, né, o grande mandamento do amor. Também nós celebraremos a instituição da Eucaristia, né, todas as vezes que fizerem isso, fazei em memória de mim. Eis o meu corpo, eis o meu sangue. E para que a gente possa viver isso que Jesus nos ensina, isso que Jesus nos dá exemplo, então ele lava os pés dos discípulos. Entra aqui a celebração do lava-pés. A forma de nós vivermos, precisamos sim aprender dele, como quem quer servir, não como quem quer ser servido. Então o lava-pés é esse símbolo, né? O mestre dos mestres lavando os pés dos seus discípulos. Isso é incomum, isso não é uma prática cotidiana na época, e hoje então nós somos chamados a atualizá-la. Padre, como que a gente pode viver no momento que a gente vive hoje, na realidade que a gente tem hoje, uma humildade, não sei se a gente pode falar assim, mas humildade tão radical como foi vivida lá atrás, num mundo que exalta, né, tantos, como é que eu vou dizer assim, eu não sei se a gente pode chamar isso de valores, mas tantos, enfim, não digo princípios, mas enfim, tantas ideologias, tantos pontos de vista tão diferentes do que se viveu antes. Nós, enquanto igreja, chamamos isso que você está dizendo de contravalores, porque os verdadeiros valores são aqueles que nascem, né, de Jesus Cristo. E a humildade, a simplicidade, o serviço, né, é o que nos faz caminhar. Então, a sociedade de hoje, uma leitura que faço, comentávamos também antes de entrarmos aqui ao vivo, a pós-cristandade, né, coloca outros valores como princípios, e nós pensamos de que a importância deve justamente estar naquilo que Jesus nos ensinou. Então, enquanto igreja, nós não precisamos inventar.
Nós precisamos sim olhar para Jesus e procurar viver aquilo que Ele nos ensinou. Quando a gente quer inventar, a gente se atrapalha, a gente cai, a gente se machuca, enfim. Olhar para Jesus, aprender dele é o que de fato nos torna fortes, né? A esperança, como você mencionava antes, né? Nós precisamos olhar para a frente, mas não aquela esperança de que nós nos acomodamos e esperamos que as coisas, né, nos caiam do céu. Não. A esperança evangélica é aquela que nos faz lutar, né, em favor do bem comum, de modo especial, no cuidado com a casa comum, como falávamos antes, que a campanha da fraternidade nos chama a atenção. A gente comentava também sobre o momento no jardim, no Getsemane, né, que a gente diz que Jesus estava ali reunido, e aí e foi o momento onde ele teve que passar por momentos difíceis, né? Eu acho que muitas pessoas, a gente pode, digamos que assim, trazer um momento difícil, muitas vezes solitário, que muitas pessoas passam hoje, mantendo a confiança em Deus. Como que a gente vê esse momento que todo mundo está vivendo sem perder a fé? Sem, como diz numa parábola, né? Assim, sem perder a fé para a gente afundar quando Jesus manda a gente caminhar sobre as águas, né? Sim, nós atendemos muitas e muitas pessoas aqui na Catedral, porque não só os nossos paroquianos, mas outros também vêm até nós de outras comunidades, de outras paróquias, né? E nós atendemos pessoas e percebemos muitas pessoas que estão desanimadas, aflitas, ansiosas, né? Então, uma palavra de consolo que nós somos capazes de oferecer a essas pessoas parece que transforma a realidade, né? Parece que transforma a vida apenas pelo fato da gente estar acolhendo, ouvindo, né? Dizendo uma palavra que não é nossa, é palavra que é inspirada por Deus, nós acreditamos assim, é Ele que nos coloca ali para ajudarmos. E darmos-nos conta de que o Papa Francisco nos ajuda a entender, no capítulo 1, que todos esperam, né? Todos esperam. E aí peço a licença para ler um trecho desta bula que o Papa escreveu por ocasião do ano jubilar. No coração de cada pessoa insere-se a esperança como desejo e expectativa do bem, apesar de não se saber o que trará consigo o amanhã. Esta imprevisibilidade do futuro, porém, faz surgir sentimentos por vezes contrapostos, desde a confiança até o medo, da serenidade ao desânimo, da certeza à dúvida. Muitas vezes nós encontramos, e digo aqui, nos relacionamos com pessoas desanimadas, que olham para o futuro com ceticismo e pessimismo, como se nada lhes pudesse proporcionar felicidade. Então, existem no meio de nós pessoas que, penso eu, por não colocar a sua esperança no lugar certo, tá? Não colocar a sua fé, a sua esperança, né? As suas forças no lugar certo, quando as coisas não saem de acordo com o interesse, com a perspectiva, com aquilo que esperavam, então desanimam, né? Então, nós temos aqui sim uma referência que nos ajuda a compreender o lugar das nossas forças, que é Jesus Cristo. Ele é a esperança, Ele é a pessoa que jamais nos decepciona. Como compreender melhor o sentido do sofrimento em nossas próprias dores atuais? Veja, nós temos, não só na Catedral, mas também na Paróquia da Glória e da Fátima, Sexta-feira Santa, a Via Sacra, tá? É que a gente recupera esse caminho que Jesus fez, né? E nós então temos, como você bem disse, a oportunidade de meditarmos sobre as nossas dores, sobre os nossos sofrimentos, ao olharmos para as dores de Jesus, ao carregar a cruz para a redenção de nossos pecados. Então, diante disso, nós convidamos a todos para que venham rezar conosco. Não temos uma fórmula pronta para solucionar as dificuldades de cada um, as dores e os sofrimentos, porque cada um tem as suas preocupações, cada um tem as suas angústias, cada um tem as suas dificuldades, e umas são diferentes das outras, mas nós temos sim a referência, que é Jesus Cristo, porque Ele não é apenas alguém que passou estes sofrimentos em vão. Ele passou tudo isso e enfrentou tudo isso
por causa das nossas dores. Então, a nossa fé, a nossa esperança colocada em Jesus Cristo, receberemos uma força muito maior, que nós chamamos isso de graça. É Deus agindo na nossa vida e é Deus ajudando a carregar as nossas cruzes. Jesus Cristo perdoou quem o crucificou. Como que num momento como esse a gente consegue ter uma grandeza para pensar em perdoar aquelas pessoas que de mais variadas maneiras podem ter feito mal para outras pessoas? Veja, por isso que nós cremos e olhando para as atitudes de Jesus, né, é sempre a nossa referência. Sempre temos para onde olharmos e como crescermos em virtudes enquanto pessoas, não só enquanto cristãos, porque Ele é a nossa referência. Se nós formos olhar para pessoas que colocam a sua esperança na própria força, no olho por olho, dente por dente, então nós nos acomodamos e acreditamos que já estamos fazendo alguma coisa de bom e está tranquilo, nós nos acomodamos, né? Mas se nós olharmos para Jesus, a gente percebe que temos muito a caminhar, de modo especial em nutrir dentro de nós esse desejo de crescimento, né? Sermos capazes de nutrir dentro de nós esse desejo de darmos passos na direção do irmão, porque nós sabemos que nas relações tem desencontros, nas relações tem desentendimentos, seja isso no trabalho, às vezes na família. A gente sabe que as dores maiores se dá na família justamente, né? Porque ali tem muito amor e quando se rompe esse amor, né, vem bastante dor e às vezes a gente não sabe como fazer para solucioná-la. Então a nossa referência é Jesus Cristo, né? Olhar para Ele, perceber que Ele foi capaz de perdoar os que o crucificaram, perceber que Ele disse ao ladrão arrependido que estava na sua cruz, ao seu lado na cruz, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Contemplar essa realidade nos enche de esperança. Deus nos toma por inteiro, apesar de nossas fraquezas, apesar de nossas falhas, apesar de nossos pecados. Deus quer que nós estejamos com Ele. Esta é a grande alegria. Por isso nós podemos olhar e meditar as parábolas da misericórdia. Lucas 15 tem a parábola da ovelha perdida, a parábola da moeda perdida, a parábola do filho pródigo, né? Ele só descansa depois que encontrou o que estava perdido. Então Deus quer todos com Ele e é por isso que nós celebramos a Sexta-feira Santa. É por isso que Ele foi até as últimas consequências, até a morte e morte de cruz, por amor à humanidade. Então nós podemos e devemos aprender dele ainda hoje, ou então mais do que nunca hoje, quando a gente vive, né, diante de situações, ou então experimenta situações de intolerância, de ódio, de morte. Então, olhar para Jesus é perceber esse caminho. É sim possível, podemos e devemos, né, cada vez mais crescer nessa dimensão do perdão. Padre, toda vez que eu para mim como católico, eu tenho uma frase que eu talvez resuma para mim mesmo o maior dos sentimentos sobre Deus e a sua obra, né? Que é uma passagem de João 3,16. Eu vou ler para vocês, que ela diz assim: porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu sou pai, tenho um filho e uma filha. E todo o sentimento que eu aprendi a ter em relação ao amor foi ampliado, exponencializado quando meus filhos nasceram. Eu fico pensando, quando a gente faz essa associação, o quanto Deus foi misericordioso a ponto de permitir que o seu filho venha para salvar a humanidade. Qual que é a sua leitura de João 3,16? Lucas, veja bem, quando você relata isso para nós e conta da experiência de que você foi capaz de alargar o teu amor a partir dos filhos, é bonito ouvir isso, é bonito a gente partilhar essa verdade. Então olhamos para Deus. Deus, ao enviar o seu Filho unigênito ao mundo, foi justamente porque Ele nos tem todos como filhos. Então Ele nos ama a todos igualmente.
né? É justamente por esse amor que Ele tem para conosco. E olha que nós, às vezes, né, fizemos cada mancada, né? Mas Ele continua a nos amar, né? Ele nos amou de tal modo que enviou seu Filho unigênito ao mundo e não simplesmente se contentou com os ensinamentos, por causa de que os seus ensinamentos não foram acolhidos, e sim, Ele foi preso injustamente, foi julgado iniquamente, né? Foi crucificado. Então, digamos assim, Ele foi ao extremo do amor. É aquilo que você partilha conosco. Os filhos permitiram que você alargasse o teu coração, né? Deus, né, ama-nos de tal modo que não poupou sequer o Filho unigênito, né? Mas Ele tem a todos nós como seus filhos adotivos. É isso que a igreja diz, né? É assim que nós acreditamos. E é por amor aos seus filhos, é por amor a cada um de nós. Então é por amor a você, é por amor a mim, que hoje, ainda hoje, né, nós celebramos a Sexta-feira Santa, quando Cristo, de braços abertos, né, redime a humanidade. Como que a gente vê o Sábado Santo na igreja? Sim, de fato, a gente desde a Sexta-feira Santa, né, às 15 horas, quando celebramos a paixão e morte de nosso Senhor Jesus Cristo, nós somos convidados a fazer essa experiência do silêncio. Podemos dizer assim, na morte de Jesus, né, Deus se coloca como aquele que percebe que precisa de algo novo, que precisa ser capaz de algo novo, que até então era impensável, né? Ser capaz de transformar essas forças da morte em vida nova. Por isso, esse amor até mesmo para os que condenaram o seu Filho Jesus. Diante disso, nós, enquanto igreja, enquanto cristãos, somos convidados a viver esse silêncio, né, contemplando as dores do mundo, contemplando as dores das pessoas, contemplando as nossas próprias dores. E ao contemplar as dores do mundo, as dores das pessoas, as nossas próprias dores, nós estaremos contemplando as dores de Deus. Nós estaremos contemplando o sofrimento de Deus. Porque quando a humanidade sofre, através das mais diferentes situações, né, provocadas por nós mesmos, ou então que não foram provocadas por nós, mas que nos achegaram, né, nós somos convidados a olharmos para a frente, não permanecermos ali no sepulcro, então na morte, na cruz, mas olharmos para a frente. Por isso que no Sábado Santo, às 19h30, nós celebramos a Vigília Pascal. É quando a força da vida, a força divina, a força de Deus é capaz de vencer a morte. E aí nós celebramos a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. E com a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, todos nós somos convidados a ressuscitarmos para uma vida nova. Eu gostaria de dizer apenas uma palavra a mais para localizar quem nos acompanha e é convidado a estar conosco no sábado à noite. É uma celebração linda, chamada de Lucernário. Nós iniciamos a celebração do lado externo da catedral, com a bênção do fogo novo, e ali é aceso o Círio Pascal, né? Depois nós entraremos na catedral, né, cantando a proclamação da Páscoa com o círio aceso. Então nós, ao olharmos para o círio, e ele é utilizado durante o tempo pascal, ele fica aceso ao lado do altar, e também durante os batizados, fica ao lado da pia batismal, porque não é apenas uma vela grande enfeitada, ali está o símbolo da nossa fé, em que a vida vence a morte, é a luz, é o próprio ressuscitado ali presente. E também, depois no decorrer da missa, no decorrer da vigília, nós realizamos a bênção da água. Então quem vem rezar conosco é convidado a trazer uma vasilha, uma garrafa para poder levar para sua casa essa água benta, né? Então no sábado, às 19h30. E sim, no domingo, então, a grande festa, porque nós somos cristãos hoje, justamente por causa deste acontecimento, da Páscoa da Ressurreição. Tá? É a partir da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo que nós nos tornamos cristãos de fato. Temos algum outro lembrete para a gente compartilhar? Então, domingo, sexta, não sei, talvez a gente pode repassar os horários. Perfeito. Então, Lucas, a programação da catedral, quinta-feira, às 9h30, a celebração do Santo Crisma, como nós conhecemos,
Vocês são convidados a participarem conosco, quem puder, é claro. Sabemos que é dia de trabalho também ainda, né? Mas quem puder, celebre conosco esse dia. Às 19h30, na quinta-feira, iniciamos o Tríduo Santo. Na sexta-feira, às 9 da manhã, às 15 da tarde e às 19 horas. A procissão do encontro. Às 19 horas é algo novo aqui para nós em Vacaria. Mas tradicionalmente, às 15 horas acontecia a procissão. Ela vai ser diferente este ano, padre? Sim. Após a celebração da Paixão de Cristo, às 15 horas, nós teremos a adoração à cruz. Então, quem vem rezar conosco terá a oportunidade de realizar essa adoração à cruz, mas não o beijo ao Cristo morto. O beijo ao Cristo morto se dará depois da procissão do encontro que nós realizaremos às 19 horas. Às 19 horas, então, iniciamos esta procissão da paróquia Nossa Senhora da Glória e da paróquia Nossa Senhora de Fátima. A igreja nos convida à sinodalidade, né? Vivermos, né? A sinodalidade significa caminharmos juntos. E então nós queremos, enquanto paróquias aqui de Vacaria, né, fazer este momento conjuntamente que chamamos de procissão do encontro. Padre, mais alguma palavra? Muito obrigado, Lucas, pelo espaço que nos concedestes, né? Para estarmos aqui partilhando um pouco daquilo que nós viveremos, porque, como dizíamos no início, é a Semana das Semanas, é o núcleo central da nossa fé que viveremos quinta, sexta e sábado e domingo, né? Então, espero ter colaborado e, de modo especial, desejar a todos que nos acompanham através do Diário de Vacaria, né, uma feliz, santa e abençoada Páscoa da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Pessoal, muito obrigado por você que acompanhou mais o podcast do Diário de Vacaria. Continue com a gente, a informação a gente segue levando até você. Valeu, pessoal!